Bora lá, pessoal? Vamos aqui para a nossa segunda parte da aula sobre arquivamento do inquérito policial e o acordo de não persecução penal, o chamado ANPP. E é justamente sobre ele que eu quero conversar agora com vocês, né? Esse acordo de não persecução penal que faz parte da chamada justiça consensual penal ou justiça negociada penal, né? Ou seja, a ideia de que nós não vamos ter uma justiça penal apenas impositiva, agressiva, de contenda, mas nós podemos ter também uma justiça de negociação, o que não é exatamente novo no direito processual penal. Você vai ter, por exemplo, na Lei 9.099, né, no juizado especial, rito comum sumaríssimo, tanto a possibilidade de transação penal, então, que já é uma relativização do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que a gente vai estudar em ação penal pública. É o caso que o Ministério Público, quando se trata desse tipo de crime, crime de ação penal de iniciativa pública, é obrigado a oferecer a denúncia. Mas, ao fazer a transação penal, na Lei 9.099, ele faz um acordo com o investigado mediante o cumprimento de certas condições, então isso acaba sendo muito parecido com o acordo de não persecução penal, e aí deixa de oferecer a denúncia. Nós também temos, ainda na Lei 9.099, mas aí para a questão da ação penal privada, a possibilidade do acordo com o ofendido, a composição civil. Nós temos a Lei 12.850, de 2013, que trata das organizações criminosas e traz o acordo de não colaboração premiada, o acordo de colaboração premiada, né, perdão, essa tosse não é corona, não se preocupem, só engasguei. Então, o acordo de colaboração premiada, né, que é um pouco diferente aqui do NPP, porque ele pressupõe uma efetiva colaboração, então entrega de provas que possam levar ao desmantelamento da ORCRIM, que possam levar à restituição do patrimônio que foi dilapidado, né, a interrupção dos delitos. E aí aqui você tem uma outra marca dessa justiça consensual, que é impedir o oferecimento da denúncia fora dessas hipóteses que eu já narrei. Então, é mais uma causa de relativização do princípio da obrigatoriedade na ação penal de iniciativa pública, né? A ação penal que é intentada pelo Ministério Público de maneira obrigatória. Agora, veja, de maneira obrigatória não quer dizer que o Ministério Público vai oferecer a denúncia de qualquer maneira. Ele vai oferecer se presentes as condições da ação, se presentes os pressupostos, se não era caso de arquivamento, né, como a gente viu na primeira parte dessa aula. E aí é interessante a gente verificar que o pacote anticrime traz o acordo de não persecução penal para o Código de Processo Penal, mas ele já existia no ordenamento jurídico. Você tinha a resolução número 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. E essa resolução, ela, com a redação que foi alterada, né, pela resolução 183 de 2018, ela já tratava, entre outras coisas, né, abordava, por exemplo, a investigação ministerial, mas ela já tratava o acordo de não persecução penal. E isso era alvo de muitas críticas, porque se alegava que houve uma quebra do princípio da legalidade, de que eu não poderia ter uma simples resolução do Conselho Nacional do Ministério Público relativizando o princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública. Porque nos outros casos, né, eu tenho lei, a Lei 9.099 dos juizados, a Lei 12.850 das ORCRIMs, da organização criminosa, então aqui eu só teria resolução. Esse problema acaba com o artigo 28A, ou seja, agora eu tenho previsão legal e a resolução 181 ela só vai servir de complemento, utilizada de maneira subsidiária. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu só vou utilizá-la no silêncio do artigo 28A, caso o artigo não traga algum procedimento que eu precise saber para fazer o ANPP, tá certo? E aí,
a gente começa a verificar aqui o acordo. A gente vai, né, e vocês vão ver, eu fiz aqui um mapazinho mental, que nem também lá no arquivamento do inquérito, e a primeira coisa que o artigo 28A, né, o 28A vai me dizer é o seguinte: o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Tomem cuidado com esse poderá, porque vários doutrinadores que estão estudando o pacote anticrime, e essa é a minha posição, minha opinião também, dizem que aqui, na verdade, eu tenho um poder-dever, eu teria um direito subjetivo do investigado, ou seja, uma vez que ele cumpre os requisitos legais, ele faz jus ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tá certo? E como é que a gente chega a esse entendimento? Porque nós vemos a possibilidade de haver uma impugnação do não oferecimento, nós vemos que eu posso aplicar o princípio da devolutividade do artigo 28 para o fato de não ter havido o oferecimento do ANPP, ou seja, né, demonstrando que eu posso ali obrigar o Ministério Público a fazer esse oferecimento, desde que, novamente, né, cumpridos os requisitos legais. Direito subjetivo não é um direito qualquer, você tem que cumprir requisito legal. Outra coisa aqui que é importante, que de certa maneira o artigo 28A, ele faz referência ao artigo 59 do Código Penal, porque ele diz que o acordo de não persecução penal só pode ser oferecido pelo Ministério Público quando esse analisar que é necessário e suficiente para cumprir as finalidades típicas do direito penal, as finalidades típicas da pena, que é a reprovação do crime, né? Então ali pagar o mal, propriamente dito, quanto à própria prevenção. Lembrando que quando a gente estuda lá em Direito Penal 2, prevenção dos crimes, né, como função da pena, a gente está falando de prevenção de uma maneira bem ampla. A prevenção geral, que é voltada para a sociedade, a prevenção específica ou especial, que é voltada para aquele que comete o delito, e por aí vai. Então, eu tenho que ver se é necessário e suficiente. Então, tem as funções da pena, mas também tem um princípio da proporcionalidade. Necessário e suficiente, ou seja, não pode ir além, eu não posso estabelecer condições que sejam muito gravosas, além do que seria necessário para reprovação e prevenção, nem posso ir insuficiente, nem posso ir abaixo demais. Isso faz parte do princípio da proporcionalidade, que vem lá do direito alemão, quando nós falamos da proibição de insuficiência e da proibição de excesso, né? O unter maß verbot e o über maß verbot. Então, não posso me exceder, nem posso ir abaixo e insuficiente, tá certo? E aí, quais são os requisitos? Além, claro, do cumprimento da reprovação e da prevenção. Primeiro, que não seja caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, o Ministério Público apenas propõe o arquivamento, né, pede ao juiz, na sistemática antiga, ou ele mesmo arquiva com uma decisão administrativa na sistemática nova. Eu acabei de comentar isso com vocês. Então, primeiro, não é caso de arquivamento, não tem nenhuma daquelas, né, hipóteses de falta de justa causa, de atipicidade, excludente de licitude, de culpabilidade, e por aí vai. Tranquilo? Segundo, tem havido confissão formal, então confissão perante a autoridade policial, perante o próprio Ministério Público, e circunstancial da prática da infração penal. Então, de maneira, obviamente, voluntária, até porque essa voluntariedade vai ser analisada pelo juiz que homologa o ANPP, de maneira voluntária, garantindo-se todas as garantias processuais, inclusive o direito ao silêncio, o direito a não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, o indivíduo vai lá e confessa de maneira formal e circunstanciada, ou seja, detalhada, completa, né, o seu delito. Também é necessário que ele tenha praticado um crime sem violência física ou sem ameaça, sem grave ameaça, tá certo? Então, lesão corporal não entraria, roubo não entraria e por aí vai. Além disso, eu também não posso ter um crime com pena
igual ou superior a 4 anos. A pena mínima, veja bem, tem que ser inferior a 4. Isso é importante porque isso vai levar aqui a muita confusão, a muita pegadinha em prova e até na vida prática, né? Que é o quê? A pena mínima é que está sendo calculada, não a pena máxima. Então, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, não pode ser igual ou superior. É por isso, por exemplo, que furto entra, pena mínima de 1. É por isso que furto qualificado não entra, pena mínima já aí não é superior. Por isso que roubo não entra. Roubo não entra por duas situações. Pelo fato da pena mínima ser igual a 4, pelo fato do delito ter sido praticado com grave ameaça ou violência física, tá certo? Ah, mas tem o roubo que é praticado com outra forma que inviabiliza a defesa da vítima, sei lá, vou lá e dopo a vítima. Só que a pena mínima é igual a 4, aqui eu tenho que ter pena mínima menor que 4. Então eu tenho que ter esses requisitos cumpridos de forma cumulativa, tá certo? Dando continuidade, nós temos o acordo, ele é elaborado, né? Ele vai ser ali proposto com cumprimento de condições. Então, o que acontece? O Ministério Público, ele já propõe condições que têm que ser cumpridas pelo investigado, né? Vão ser cumpridas em um determinado período de tempo, vamos imaginar ali 2 anos, e aí, caso haja esse cumprimento, eu vou ter declarada a extinção de punibilidade por aquele delito. E, obviamente, eu não vou poder oferecer a denúncia. Caso haja descumprimento, a gente vai ter a possibilidade de oferecer a denúncia. E aí, quais são as condições que podem ser impostas alternativamente, ou cumulativamente? O que isso quer dizer? Eu posso só uma ou mais de uma. E isso, claro, vai vir na própria oferta do Ministério Público, mas vai ser ajustado com o investigado e o seu advogado. Inclusive, isso é importante, a presença da defesa técnica é obrigatória, não é só o investigado tete a tete com o promotor. Então, eles vão lá e ajustam. Então, eu tenho algumas condições aqui. Primeira, né, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Então, olha, você tem que restituir a coisa à vítima, né? Foi um caso de furto. Você tem que reparar o dano à vítima, se a coisa já foi perdida. Então, essa é uma das condições, claro, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Ah, quer dizer, impossibilidade de fazê-lo é porque o objeto foi perdido. Não, porque aí você repara o dano, né? Você vai pagar pelo valor financeiro daquele dano. Quando a gente fala de impossibilidade de fazê-lo, é o que é analisado, por exemplo, no livramento condicional, né, o que é analisado na progressão de crimes contra a administração pública, que é o seguinte, você tem que pagar o dano, mas se você for pobre na forma da lei, se você não tem condições financeiras de arcar com aquele ônus sem afetar a sua subsistência, a subsistência da sua família, aí você não pode ser obrigado a pagar, tá certo? Então, nesse caso, a impossibilidade de fazê-lo, eu não posso exigir isso de você. Segunda condição, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Então, você vai entregar à autoridade pública, né? Você vai ali abrir mão do instrumento de crime. E veja, aqui, diferente do que você vai lembrar do artigo 91 do Código Penal, que é a perda do instrumento do crime, lá você vai perder o instrumento do crime se a mera utilização, posse, etc., já for um delito, né? Ou seja, utilizei um computador para cometer um crime. Não vou perder esse instrumento. Utilizei uma arma de fogo que eu não tenho registro. Aí eu vou perder esse instrumento. Aqui não faz ressalva. Então, aqui é só perder o instrumento do crime. Então, eu digo, está aqui meu computador que eu usei para praticar o crime virtual, o estelionato. Está aqui a arma de fogo, mesmo que tem registro. Está aqui o carro que eu utilizei e por aí vai. Produto, né, que é a própria entrega,
do que eu obtive. Ah, e como é que isso é diferente da condição anterior? Que na anterior eu restituía coisa à vítima. Aqui eu posso talvez não ter uma vítima específica, mas eu tive um proveito, né? Então simplesmente eu entrego ao Estado esse produto, perdão, esse objeto, esse direito, ou o próprio proveito. Como assim um proveito? Eu não tenho mais objeto, mas eu vendi o objeto e eu tenho agora dinheiro. Então foi algo que eu ganhei em cima desse delito. Também, uma terceira condição, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito. Então, você pense num crime de furto, né, pena mínima de 1 ano. Então, seria ali o equivalente a 1 ano, diminuída de 1 a 2 terços. Então, ou você vai responder, né, você vai ali prestar serviço por 4 meses, ou você vai prestar serviço por 8 meses. E aí aqui se faz a menção ao artigo 46 do Código Penal, que justamente vai reger essa prestação de serviços quando a gente tem a substituição da pena privativa pela pena restritiva de direitos, que acontece lá no artigo 44. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de período de prestação de serviço, a gente tem ali a ideia de 1 dia de prestação de serviço por 1 hora, perdão, de prestação de serviço por cada dia de pena. Então, se você tem 8 meses, você vai multiplicar isso por 30 dias, que é, de maneira genérica, o que o direito penal acaba considerando por mês. Você vai ter 240 dias, portanto, 240 horas de trabalho. E aí outras especificações, né, do artigo 46 do Código Penal, por exemplo, o trabalho ele vai ser compatível com as suas condições físicas e suas capacitações. O trabalho ele não pode inviabilizar o seu trabalho propriamente dito, em que você gera sustento para a família e por aí vai, tá certo? Próxima condição, né? Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, que é outra típica pena restritiva de direitos, mas que aqui a gente acaba podendo, tá certo, aplicar também como condição do cumprimento do ANPP. E aí você vai para o artigo 45, né, que vai falar da questão de como eu devo estabelecer, como eu devo calcular, então mínimo de um salário mínimo, por aí vai. A possibilidade de substituir a prestação pecuniária pela prestação inominada. Ao meu ver, aqui cabe, porque como se faz menção simplesmente ao artigo 45 do Código Penal, lá existe essa possibilidade. Ah, não posso pagar uma pecúnia, não posso pagar em dinheiro, mas eu posso entregar objeto, eu posso fornecer mão de obra, né, de serviço e por aí vai, tá certo? E a última condição, cumprir por termo, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público. Então a gente já vê que eu tenho um rol aqui meramente exemplificativo, né? O MP ele pode trabalhar com outras hipóteses, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Como assim? Eu não posso, novamente, ter uma condição nem insuficiente, nem extenuante, excessiva. E aí você pode pensar, muitas vezes, em uma medida, em uma condição que também vá trabalhar para a prevenção do delito. Né? De repente, sei lá, imagine que eu estou trabalhando com alguém com um tráfico privilegiado. E tráfico privilegiado entra, pessoal, porque quando você calcula aquela pena mínima, né, eu volto até para o quadro anterior, você vai ver que eu vou considerar causas de aumento e diminuição. O tráfico, propriamente dito, a pena mínima é de 5 anos, ok? Não entra aqui. Mas o tráfico privilegiado, a pena mínima, né, quando eu aplico lá a maior causa de diminuição, ela vai para 3 anos e pouco. Então, entraria aqui, até porque não existe uma proibição para ele, que ele não é crime hediondo, diferente do tráfico propriamente dito, e ele não é praticado nem com violência física, nem com grave ameaça. Então, sim, eu poderia ter, e aí você pode dizer, por exemplo, que uma das condições vai ser trabalhar em um hospital ou entidade que cuide de usuários de drogas.
tá certo? O artigo 28A ainda vai trazer algumas proibições, ou seja, vai trazer algumas hipóteses em que eu não posso aplicar o acordo de não persecução penal. Então, primeiro, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Eu acabei de comentar isso com vocês, né, que eu tenho a possibilidade de transação penal, salvo engano, ou é o artigo 76 ou 77 da Lei 9.099, de 95. Então, lá, né, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, que é justamente o que o juizado tem competência para julgar, vocês aí vejam o artigo 61 da Lei 9.099, nelas eu vou ter a possibilidade de transação penal. Se não for cabível, ou porque o indivíduo ele, né, não se enquadra na Lei 9.099, ou mesmo se enquadrando, não se enquadra na hipótese de transação, aí você poderia analisar o ANPP. Se ele se enquadra na possibilidade de transação, é transação em vez do ANPP, até porque as condições da transação são muito mais benéficas. Também não posso aplicar no caso de reincidência, e aqui não se faz menção se a reincidência ela é genérica ou específica. Então, a gente vai pensar na reincidência genérica, né? Ou seja, não precisa ter sido pelo mesmo crime, desde que, obviamente, eu verifique as regras de reincidência, né? Os artigos 63 e 64 do Código Penal. Então, eu cometo esse crime, que é justamente que foi investigado, e para ele que eu estou fazendo o acordo de não persecução penal, eu pratico depois de já ter transitado e julgado uma sentença condenatória por crime inferior, né? Perdão, por crime anterior, tá certo? Só que, continua, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais, né, pretéritas. E aqui a gente tem uma grande discussão porque a conduta criminal profissional, ok, eu até tenho como estabelecer critérios objetivos. O indivíduo faz parte de uma associação criminosa, o indivíduo faz parte de uma organização criminosa, então ou associação ou crime, a reiterada, apesar de não ser reincidente, de já ter passado aquele período de prescrição de reincidência, ele tem várias condenações anteriores. Reiteração. Eu não poderia usar simplesmente ações penais em andamento, apesar que alguns estão defendendo isso. Mas inquérito não posso usar, tá certo? Nem infração penal, aquela infração do menor, né? Infração socioeducacional. Então, teria que ser ou ações penais em andamento para certa parte da doutrina, ou condenações pretéritas para outra parte. O problema é dizer o que é criminoso habitual, né? Ao meu ver, e ao ver de boa parte da doutrina, isso é estupidamente subjetivo. Também, não pode ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal. Então, nos últimos 5 anos, 5 anos calculados o quê? Antes do cometimento da infração. Então, eu cometi a infração agora, dia 1º de janeiro de 2020. Eu não posso ter, de 1º de janeiro de 2015 para cá, 5 anos, nem ter recebido acordo de não persecução penal. Ah, professor, mas ele não ia receber. Podia ter recebido, porque a gente tinha a resolução 181 do CNMP. Ou ter recebido transação penal, ou ter recebido uma suspensão condicional do processo, né? O sursis processual, que vai ali acontecer quando há o oferecimento da denúncia, logo depois do recebimento, tá certo? Isso, inclusive, é um ponto interessante. Quando existe o acordo de não persecução penal, isso não vai para os seus antecedentes criminais, até porque não tem condenação transitada e julgado. Isso não gera reincidência. Eu só vou anotar justamente para servir de impedimento para a ANPP no futuro. E também não posso aplicar o ANPP para crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher
por razões da de condição do sexo feminino, né? Então, eu não posso aplicar isso. E aí vocês vão dizer, não, mas espera aí, professor, eu já não poderia aplicar para Maria da Penha, porque eu não posso aplicar o NPP para crime com violência física ou grave ameaça. Só que aí tem um pequeno detalhe. Nem todo crime de violência doméstica é de violência física ou grave ameaça. Né? Eu pego a Lei Maria da Penha e lá tem dizendo que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu posso ter violência patrimonial, né, o furto, o dano. Então imagine que eu retire patrimônio da mulher, eu retire documentos dela, eu danifique objetos. Não tem violência física, não tem grave ameaça, mas é violência doméstica contra a mulher e aí vai se enquadrar aqui. Lembrando que para você entrar em violência física contra a mulher, né, violência doméstica, perdão, não basta apenas ter praticado crime contra uma mulher. É necessário que eu tenha ou um laço familiar, ou uma relação doméstica, ou uma relação íntima de afeto. Agora, pode se enquadrar em relação a qualquer outra mulher, desde que o meu elemento subjetivo, ou seja, a minha intenção, era de cometer o crime por misoginia, apenas porque ela é mulher. Uma corrente doutrinária, então alguns autores, estão defendendo que eu também não poderia oferecer o ANPP para crimes hediondos ou equiparados. Por quê? Pela própria interpretação teleológica, né, pelo próprio sentido da norma, que seria privilegiar, como uma medida descarcerizadora, a crimes mais leves. Né, já que eu tiro grave ameaça e violência, também não poderia ter crimes hediondos equiparados, porque vai ter crime comum que não entra, quanto mais crime hediondo e equiparado. Só que, novamente, isso não está previsto no artigo 28A. Então, a gente vai depender um pouco de como é que a jurisprudência, a doutrina vão se comportar no futuro. E últimos aqui dispositivos para a gente encerrar. Primeiro, a formalização do NPP tem que ser por escrito, né? Obviamente, uma segurança jurídica para ambas as partes, vai ser firmado pelo Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor, por seu advogado, tá certo? É indispensável a presença da defesa técnica. Se eu não tenho acompanhamento e depois a subscrição do advogado, esse acordo é nulo. Uma vez que seja feito esse acordo, ele vai passar para a homologação pelo juiz. O juiz ele só vai fazer ali, pelo artigo 28, pela previsão lá, uma análise de legalidade, de voluntariedade. Só que, na verdade, se a gente ler mais a fundo, não é só legalidade e voluntariedade, né? Se estava cumprindo os requisitos legais e se o acordo foi voluntário por parte do investigado. Eu vou verificar que também existe uma análise de proporcionalidade, já que o juiz, caso ele considere inadequadas as condições, né, ou seja, ele acha que não se adequa, ele acha que é insuficiente, então justamente a proibição de insuficiência, ele acha que é excedente, né, que são abusivas, ele pode devolver os autos ao Ministério Público para que seja feita, para que seja apresentada uma nova proposta, tá certo? E aí, essa nova proposta, ela vai ser apresentada, claro, com a concordância do réu e do seu defensor. Ou até, pode ser que o juiz veja que é completamente inviável, por critérios de legalidade, de voluntariedade e de proporcionalidade, que seria inviável a NPP e simplesmente deixa de homologá-lo. Então, esse controle, como eu falei, é de voluntariedade, sim, é de legalidade, sim, mas também é um controle de proporcionalidade para evitar condições inadequadas, insuficientes ou abusivas. Outra coisa importante é que o juiz só vai homologar após a realização de uma audiência. E aí existe uma certa discussão se o Ministério Público poderia participar dessa audiência, já que o réu e o advogado, obviamente, vão participar. E uma correção, não é réu, né, que ele não foi denunciado,
o investigado ou indiciado, né? Então, o investigado e seu advogado. O que alguns doutrinadores estão defendendo é que o MP não deve participar, porque, fica mais fácil de fazer o controle de voluntariedade, 2, eu aplicaria de maneira analógica a audiência que existe no acordo de colaboração premiada, que é justamente sem a presença do Ministério Público. Tá certo? E eu, sinceramente, entendo que o MP não deve participar dessa audiência. Uma vez que seja homologado o ANPP, ele vai passar para o juiz de execução, tá certo? Não é o juiz de garantias, que segundo o artigo 3º-B seria ele, né, que homologaria, ou hoje em dia simplesmente um juiz com competência para tal. Não é um juiz de conhecimento ou um juiz de garantias. É o juiz da execução penal que vai acompanhar o cumprimento dessas condições. E aí, uma observação. Algumas comarcas fazem a divisão, Natal inclusive é uma delas, de vara de execução para penas em regime aberto e penas restritivas de direitos, e uma vara de execução para penas privativas no semiaberto, fechado, né, para penas mais graves. Quando houver essa divisão, quem vai executar essas condições, obviamente, é a vara que cuida de regime aberto, que cuida de penas restritivas de direitos. Caso eu tenha o descumprimento dessas condições, eu posso oferecer a denúncia, né, como eu já comentei, e caso eu tenha o cumprimento, eu vou ter a declaração da extinção de punibilidade, certo? Então a gente fica por aqui nessa aula e até o nosso próximo encontro, tá?